Fala galera, aqui é o Leonardo Maciel. Recentemente eu desenhei uma tirinha da Zinza, personagem do Rafael Marçal, do Vacilândia.com. Você vai ver nesse vídeo o processo de eu desenhando ela. E fora isso, resolvi bater um papo com o Marçal, conversar sobre o processo dele de fazer as tirinhas, como também a desenhar a tira, como foi a evolução do desenho ao longo dos anos. Espero que você goste do papo. E lembrando que o livro do Marçal da Zinza está em campanha no Catarse, você pode apoiar lá no catarse.me/Zinza. Vamos lá, vamos pro papo, espero que vocês gostem e valeu. Sim. Aí no caso da Zinza, como eu faço ela toda sem requadro, eu já fiz isso, tirei os requadros todos para ter mais espaço para texto. E aí eu costumo escrever mais coisas. Foi para isso? No começo tinha requadro? Não lembro. Não. No começo tinha, mas eu usava uma outra fonte também, que lembrava mais a Comic Sans e tal. Aí quando eu comecei a fazer com a minha fonte, aí ficou mais apertado o negócio. Então eu falei, não vai caber. E aí ficou um estilo que eu achei da hora também, né? Ficou mais limpo assim e dá mais foco no que ela tá falando. Aí eu gosto que eu tenho mais espaço para escrever. Ela pode falar muito, aí porque às vezes ela, que nem teve uma tira que eu fiz que eu falava sobre fisiologismo político e tal. Dessa coisa do toma lá da cá e tal. Aí pra explicar isso numa tira, pra não deixar muito cru lá, falar fisiologismo, a pessoa vai ler, não vai saber o que é e não vai atrás também. Falar, não sei o que é, foda-se. Então eu tive que dar uma iniciada ali, ó. Fisiologismo é isso. Aí fica grande o texto e tal. E aí como a Zinza também não tem cenário, não tem nada, aí dá pra focar bastante em texto. Já quando eu faço a série do Bocó com a Malu e tal, eu já foco mais em expressão, naquela coisa de linha de ação, que você me passou várias dicas e tal. Aí eu já foco mais na expressão do personagem e tento enxugar o texto ao máximo. Então depende muito do que você quer passar com a tira. Mas aí, na Zinza, no caso da Zinza específico, primeiro vem o texto. Às vezes vem um texto gigante e eu vou tirando um pouquinho, mas mesmo assim ainda fica texto grande. Que aí eu fico com bastante espaço, que ela é simplinha, né? Sem cenário e tal. Tá, é uma parada. Você tá falando que tá, beleza, é um jeito de extravasar e o caramba, mas... comprar o negócio do ritmo pro ritmo da piada mesmo, o negócio de ter introdução, desenvolvimento e o punchline, assim, né? Certamente é bem diferente fazer a Zinza do que fazer o Bocó. Bem diferente. Até porque eu não me preocupo tanto com a Zinza e ter algo engraçado no final. Eu até tenho, que nem eu escrevi algumas hoje, ela falando mal de autoajuda, da galera que escreve autoajuda. E falando sobre a galera que fica tretando com o outro por causa de ketchup na pizza, feijão por baixo do arroz, sabe essas discussões assim? Sim, que no Facebook é o que rola, né? Nossa. Bolacha e biscoito e tal. Fiz algumas assim, e aí dá pra ser mais leve, dá pra fazer uma piadinha na pegada do Bocó. Mas quando o assunto é mais sério, ainda mais política, eu não sei quem que tava falando esses dias, eu acho que foi o Salimena, que a gente tá numa época que não dá pra ser sutil com política. Não dá pra você deixar mesmo muito no ar. Não dá pra você falar assim, talvez não seja ladrão, não sei o quê. Não, se o cara roubou, é ladrão, é propina. Você tem que dar o nome do bagulho que é mesmo e falar literal. Aí eu não me preocupo tanto com a piada no final. Fica meio que um tom de crítica, assim. É mais amargo o negócio. Tanto é que tem coisa assim que eu leio depois de um tempo, eu vou ler uma tira e acaba sendo uma crítica pra mim mesmo, pra uma coisa que eu mesmo acabei fazendo depois e tal. É uma parada que acaba voltando pra mim mesmo. Mas assim, eu continuo concordando com o que eu escrevi e meio que acaba virando uma reflexão. Falo, eu tô dando mancada de novo, tem que me policiar. Sabe, é meio que uma crítica. Sim. Foi tipo a Zinza que te ensinou, então, a parar de fazer tirinha sexista e virar pai. Um pouco foi. A gente vai pegando responsabilidade, né? A gente vai vendo que o texto vai chegando longe, as pessoas vão interpretando o que você fala de um monte de maneira, né? E nunca sabe, né? Depois que você publicou,
qualquer um pode se apropriar daquilo e falar assim, ele quis dizer isso e ele representa tal movimento. Eu tô vendo uma parada aqui, umas tirinhas antigas da Zinza. Cara, teve uma época que, engraçado, tu fazia todas elas com 4 quadros. Todas. Aí de repente tu agora virou só 3. Né? Eu não lembro. Porque não é um negócio muito consciente, não. Às vezes o texto flui pra 3, pra 4. Pode ver que a maioria das tiras dela tem 4 balãozinhos. 4 balãozinhos. Não tem balão e tal, mas tem 4 falas, assim. Isso é maioria, assim, mas não necessariamente tinha 4 quadrinhos, né? Aí, mas acabou que quando eu fui fazer o primeiro livro dela, foi aí que eu tirei todos os requadros. Porque eu vi que tava me atrapalhando o requadro. Porque o quadro dela, por esse esquema de ter 4 aí, quando você coloca no livro e ele tem um formato horizontal, não encaixava, sabe? Parecia que eu tinha que esticar a tira. Ficava um negócio meio estranho. E era a marcação do requadro. Eu tirei o requadro, aí como ela ocupava melhor o espaço. Só. Voava melhor, assim. Aí... Tá, então. Esse negócio tá falando que você não se preocupa muito com esse ritmo, né, de tirinha. Assim, pra Zinza, não. Com a Zinza. Mas assim, até que ponto você não se preocupa? Porque assim, eu entendo que ela não é... O objetivo dela não seja tanto... Não é tão humorístico assim, né? Que você falou, é mais uma crítica a alguma coisa. Mas de qualquer forma, eu acho que mesmo quando não é de humor, tirinha tem muito esse... Ela depende muito desse ritmo, né? De você introduzir, tipo, uma tira só aqui. Bem-vindos à internet. Essa vai ser a primeira do livro. A primeira... Tem uma que é a primeira do livro mesmo e vai ser a segunda essa. Então, eu tô falando, mas o que eu tô falando é o seguinte, então, de qualquer forma, mesmo que não seja uma piada, você meio que depende de... Assim, a tira necessariamente precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, certo? Não tem aquele tipo, igual mágica, né? Tadá! E aí vem a graça. Não tem isso pra ela. Mas ela tem um ritmo que vira tipo uma frase de efeito, assim. Tem muita coisa que ela faz que lembra até frase de caminhão, tá ligado? Que você pega aquela coisa, você pega um senso comum e aí você quebra aquele senso comum. Fala, não é bem assim. Que nenhuma que eu fiz, que aí já nem é tão sério, que é o negócio do ketchup na pizza. Então a galera que pega no pé, não pode e tal. E ela fala, na tira ela tá comendo pizza com ketchup, pizza de brócolis, inclusive. E aí ela chega e fala assim, gente, cada um come sua pizza, deixa as pessoas. Não é pra ter graça, mas dá aquela reflexão. E aí, enquanto ela vai falando sobre esse negócio de comer pizza sem ketchup, com ketchup, ela meio que apresenta o senso comum. Tipo, que não pode, que tem gente que acha certo criticar o outro e tal. E aí depois ela critica e fala assim, deixa as pessoas, aí isso aí tem mais camadas, né? Porque não só pro caso do ketchup, pra qualquer outro caso, você, cuida da sua vida, né? Cada um tá comendo comida do jeito que bem entender. Não chega a ser uma piada engraçada, chega a ser a crítica, e aí esse ritmo de crítica tem que ser pro final, pra ter aquele impacto, né? Então eu penso assim no ritmo mais pra ter um impacto no final, meio pra conduzir a conversa dentro do senso comum e depois eu viro. Mas é diferente do que eu faço tipo pra série do Bocó, pra quando eu faço uma piada mesmo. Piadas, você até pode pôr uma crítica na piada, né? Mas quanto mais... Sim, é legal quando você faz, que nem a tirinha que eu fiz hoje, de eu perguntando pra Malu sobre 2 copos. Sim, eu vi. E aí eu apresento um cenário, eu falo assim, Malu, um você lavou, o outro tá cheio de gordura, porque eu limpei a caixa de gordura com ele. Qual dos dois é você? Eu levo a pessoa a pensar que ela vai confundir os copos. Sim. E aí eu falo, não, você lavou os 2 copos. Tipo... não, mas é isso, o punchline, do último quadro, ele normalmente tem que ser uma inversão, né? Ele tem que ser, tipo, você levar o desenvolvimento da piada para um lado e tem que ter uma surpresa. A pessoa achar que vai subir e você desce. Não, mas falando de ritmo, uma coisa que eu uso muito de referência pra mim é sitcom, né? Sempre gostei de sitcom, de série, de comédia e tal. E
cada autor tem um ritmo de piada diferente. Então, quanto mais séries diferentes você assiste, você pega esse modo de conversar. Eu acabo usando esse tipo de ritmo de piada até nas minhas conversas pessoais, assim. Claro, que na verdade esse negócio da inversão, de ter uma surpresa, não é necessariamente um ritmo de tira. Ele é um ritmo de humor, cara. Piada precisa que te surpreenda, né? Se você já sabe qual é o final da piada quando você tá ouvindo, ela não vai ter graça. Nada pior do que uma piada que você já sabe o final, né? Já é previsível. Isso. E aí então, é legal qualquer coisa. Quando você faz um negócio que parece que só tem um final, mano, ela vai confundir os copos. Que é isso que tem pra fazer, não tem outro. Aí você inventa um novo final. Isso é muito foda. Por sinal ficou boa essa tirinha. Essa eu gostei. Piada. Tanto é que eu ia fazer outra da Zinza, mas eu só tô fazendo coisa da Zinza. Eu não aguento mais a Zinza, cara. Eu fecho o olho e eu vejo a Zinza. tá foda esse tempo. Tá montando livro. Montando livro. E essa semana eu fiz o cartão de visita, eu fiz o postal. Aí eu falei, não, deixa eu fazer essa que já tava escrita há um tempinho já. Eu vou fazer até pra desafogar um pouco. E é legal que dá um ritmo também. Outra coisa de ritmo, né? Do site, das coisas que eu posto. Sim. Ontem eu tava voltando pra casa e aquele negócio do Temer e renuncia, não renuncia, impeachment de novo, não sei o quê. Não tinha outro assunto, né? Todo mundo falando disso. E aí eu voltando. Ainda tá assim. Aí eu voltando pra casa e eu tinha feito várias tiras políticas, eu tinha postado uma outra coisa que foi só pro Facebook sobre diretas já e tal, falando de Bolsonaro e Dória. E fica pesado. E aí às vezes eu penso assim, às vezes a pessoa tá vendo aquilo lá o tempo todo, já é o assunto de todo mundo, por que não falar de outra coisa? Né? Fica uma opção. Aí é legal que fica o ritmo. Eu olhando o site agora, eu acho que dá um ritmo legal. Sério, piadoca. Ou então piada, aí é uma coisa mais séria. Dá um tipo dança, assim, tipo música. Dá um ritmo também. Isso é uma coisa que a gente acaba vendo quando você olha meio de longe pro site, né? Várias tiras em sequência. Mas é uma coisa pra se preocupar também. Pensar, né? Tentar deixar mais agradável. É verdade. Cara, que é engraçado, né? Nesse ponto, a Zinza é um tipo de tira completamente diferente das outras tiras que tem no teu site. Eu acho engraçado que você consiga ter um público que goste das duas coisas. Eu também acho engraçado isso, porque se eu paro pra pensar, eu falo, mano, ou eu tinha que focar em uma ou na outra. Mas é um tipo de coisa que, como o meu humor é muito bocozão, assim, muito piada besta e tal, é um tipo de humor que a pessoa que tem um sarcasmo, gosta de ironia e tal, gosta desse tipo de humor. E aí ele acaba se identificando também com a Zinza, porque ela tem essa coisa mais de ironia, de sarcasmo. Nem tem uma que ela fala, né, que o mundo não precisa de amor, o mundo precisa de interpretação de texto. É o que tá faltando. Eu vi. E tipo, eu achei engraçado. Eu leio hoje e falo, é engraçado, cômico e tal. Mas é uma puta crítica e puta arrogância da porra, né? Como se só ela soubesse ler no mundo, assim, ninguém mais. E acaba tendo gente que gosta, assim. Tem gente que me conhece através da Zinza, aí acha que eu sou ranzinza, acha que eu sou mal-humorado. Tá, mudando de assunto um pouco, ainda falando da Zinza. Eu que tô olhando teu site aqui agora, né, e batendo lá pra trás, às vezes, pra ver... Você falou que não tinha quadro, aí eu fui olhar quando tinha e tal. Até que negócio que a gente vive até falando, que teu traço, como você começou a desenhar há pouco tempo e tá investindo pesado nisso, ele tá mudando muito rápido, assim, né? E, com a Zinza, isso é claro, você não tem tanta tira assim dela. Se você volta um pouquinho atrás no site, assim, se você entrar aqui só na seção só Zinza e voltar um pouquinho, a diferença de traço é imensa, né? Não, e tem muita coisa da Zinza, assim, eu fiquei muito tempo sem postar nada da Zinza. 2014, 2015, eu postei pouca coisa dela. E aí, quando eu volto a fazer ela, o meu pensamento de modelar personagem, linha de ação, a expressão tá todo diferente. Eu não consigo desenhar igual. E às vezes eu até falo assim, não, eu consigo fazer o traço igual, mas assim, sou capaz de fazer igual. Mas eu não consigo fazer aquele traço porque eu vejo muito erro no traço antigo. Aí eu falo assim, não, vou deixar melhor. E aí acaba mudando completamente. Aí quando você vê só Zinza,
de uma tira pra outra você vê um salto absurdo. Aí porque passou, sei lá, 6 meses. Nesses 6 meses eu desenhei muito outras coisas, e aí quando eu volto com a Zinza, a cabeça tá completamente diferente. No livro eu acho que vai sentir bastante isso, porque no primeiro eu já senti, porque no primeiro eu usei bastante tira bem antiga da Zinza, né? O que eu faço para tentar deixar menos essa impressão de que mudou muito o traço, que é ruim também, né? Tira ser um pouco da história. Eu coloco no começo as tiras mais atuais, que aí a pessoa vai ver tipo o que tá no site naquele momento, é o que eu tô fazendo naquele momento. E aí, quando chega uma tira antiga, dá para perceber que é uma tira antiga, né? Sim, porque sim. Aí volta depois a evolução, no final o traço tá atual de novo. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa nesse novo livro, que eu ainda não defini a sequência de tiras. Tá, mas o que eu ia perguntar era outra parada. Porque quanto a esse traço, assim, você vê, beleza, tem uma evolução de traço e de suavidade, e até o character design dela mudou um pouco. Uhum. Mas eu lembro quando você criou a Ranheta, né? Uhum. Eu acho o design dela bem mais legal. Bem mais legal. Eu me lembro que quando você criou, eu me lembro que eu falei, pô, legal o design dela, não sei o que lá, e eu me lembro de na época você falar que se você estivesse criando a Zinza hoje, provavelmente o desenho da Zinza seria mais parecido com o da Ranheta. Uhum. Então, essa é a minha pergunta. Se você acha que tem essa necessidade de você ficar preso num character design? Tipo... Não tem. Não me prendo, não. O que eu acabei fazendo com a Zinza, e eu acabei fazendo umas Zinzas mais parecidas com a Ranheta, tipo, com a cabeça mais junta do corpo, sem aquela transição de tipo cabeça grande, corpinho fininho. Sim. Que é uma coisa que eu fiz na Ranheta. Eu fiz isso e depois voltei pra ela cabeçuda. Dá pra perceber, se for olhando assim na sequência, você vê algumas tiras que ela tá bem pescoçuda, assim, bem gordinha. Sim. E eu acabei voltando, não foi por nada assim, falar assim, não, eu tenho que manter o clássico, não sei o quê. Foi mais pra ter uma... Como é que eu posso explicar? Manja aqueles esquemas de neotenia, de deixar o traço mais fofo e tal? Sim, sim. Eu queria deixar a Zinza mais fofa. Eu acho que ela com o cabeção grande, ela fica mais fofa e dá um contraste com o tipo de opinião dela. Coisa que a Ranheta, ela não tem essa coisa tão fofa. Ela é mais sacana assim mesmo. Você não acha a Ranheta fofa? Eu acho que ela tem um design fofinho. Então, é diferente. É diferente. Ela é fofinha. Eu acho que eu não consigo não ser fofinho. Não consigo deixar... Quando eu faço bichinho, por exemplo, eu não consigo não ser fofinho. Eu até tento deixar o negócio mais sacana, assim, mas quando eu faço aquele olhão grandão, quebra um pouco. Aí fica fofinho. Aí a Zinza, a Anitta tem esse pouco de fofo, só que ela tem uma postura mais envergada pra frente e tal. Coisa que Então, o design da Ranheta, ela lembra mais uma rã do que o da Zinza. Né? Que a Zinza, basicamente, se eu não soubesse que é a rã Zinza, se eu olhasse e você falar, se eu tivesse vendo hoje pela primeira vez. Que bicho é esse? Tirando assim, se eu falar assim, isso aqui é um alienígenazinho, dava pra falar, beleza. Sim, tirando assim, tem algumas características, sim, tem, principalmente o corpo e o fato dos pés, você fazer aquela voltinha que sapo tem, assim, né, da perna envergada, assim, tal. Mas a cabeça e tal, não. A cabeça, você simplesmente fez uma cabeçona grande. Não tô, não, a crítica a isso, não. Tô falando que ela não é tão querendo ser um sapo. Assim. Não, eu entendo, até entendo. Esse é o tipo de coisa que a gente fica pesando, né, o tempo todo. Eu queria fazer, minha vontade era, se eu tivesse condição de redesenhar tudo da Zinza, todas as tiras, deixar no site tudo novo, aí fazer um design dela, aí dava pra tentar fazer tipo a Anitta. Só que aí se eu fosse fazer a Ranheta, eu ia querer fazer diferente. Então eu não me prendo muito disso não. Tá do jeito mas que tá. É isso que eu tô falando, tu se prende então. Assim, eu não... Se você tá falando que você acha que o pra trás teria que mudar também, então você se prende. É isso que eu tô falando, você acha que se você de um dia pro outro fizesse assim, ó, pá, mudei agora, o design da Zinza é completamente diferente. Não, mas eu penso assim... Ela é mais um sapinho, você acha que a galera ia reclamar, assim? Eu não sou de ligar pra isso não, tanto é que várias vezes eu mudei completamente estilo e tudo. Mas eu falo assim, do jeito que tá hoje, pra mudar o design, eu ia querer mudar tudo.
do jeito que tá, eu prefiro ela cabeçuda. É meio de como tá agora, do que eu tenho como fazer. Assim. Não sei, daqui 2 meses a gente conversa de novo, eu falo, mano, eu vou fazer tipo a Anitta. Não, foda-se. Não tô falando que você deveria fazer mudo de Anitta, ideia. não. Eu tô falando isso porque eu lembrei desse negócio de você ter falado. Ó, tem uma tira aqui que ela tá bem rã, assim, que é uma Zinza e a Vida Inteligente, que é uma que eu faço até um requadro circular, assim, no meio, ela olhando pro céu, assim. E ali eu faço um traço, ela tá com a perna de rã, assim, com um joelhão e tal, tá bem cheio de ponta, bem diferente. Na próxima tira ela já tá completamente diferente. Eu vou mudando de uma tira pra outra, já muda tudo. Verdade, tem umas aqui que eu cheguei nessa. Essa daí você tava fazendo bem mais com cara de sapo mesmo. Aí eu faço, aí tem gente que reclama. Você tava juntando mais a cabeça ao corpo. Isso, né? Que é uma coisa de sapo, né? Ele não tem pescoço, é uma coisa só. Tem gente que reclama, tem gente que nem percebe. Não é o que atrapalha, não. É mais o texto mesmo que eu foco. As últimas mesmo, assim, as 3 últimas, 4 últimas. Já muda. Pô, muda, de uma tira pra outra muda. Você vê que você vai experimentando. Tem uma que você fez aqui, ela tá muito mais tipo, Zinza à esquerda e à direita, que é recentíssimo, né? Ela tá muito mais assim, a cabeça tá grande, mas ela não tá tão fofinha nessa tira. Você fez ela com a cara mais... você forçou mais a olheira, você deixou as formas menos arredondadas e o corpo dela tá mais esguio. Se tu olha algumas tiras depois, ela já tá com a cabeça maior ainda e toda redondinha. A proporção muda, né? Mas isso tipo, você pega aqui Zinzanda, ele já tá, que também ainda falando sobre esquerda e direita, ela já tá toda mais redondinha, mais bonitinha, assim, comparado. Ó, e na última eu mudei também. Mudei as pernas de trás, eu deixei mais levantada a perna. Eu deixo a perna, todas as pernas é bem aberta, assim, pros lados. Essa última eu fiz mais pra cima. Mas é coisa que na hora do sketch, assim, que eu tô fazendo, eu tento deixar... Depende muito da expressão. Então, é que esse tipo de mudança pequena, assim, tipo, o tanto que você subiu aqui ou não, ou tá mais gordinho ou não tá, isso não é tanto uma mudança de character design, né? É simplesmente uma evolução natural de você tá desenhando ela muito. E ela vai assumindo outra proporção, que é um negócio que acontece até quando você pega um livro pra fazer e tá dizendo várias vezes o mesmo personagem, sempre ele vai ter uma mudança, assim. É diferente de uma mudança de character design, quando é uma mudança consciente de fazer, eu vou redesenhar, vou fazer de outro jeito e tal. E, né, essa mudança natural do desenho, que eu acho que foi o que mais aconteceu com a Zinza, né, foi uma gradual, assim, que é isso mesmo. A maioria das mudanças é nisso aí. Não só na Zinza, nos outros também. E de tempo em tempo eu paro assim e falo, não, deixa eu ver como é que tá, se eu preciso mudar alguma coisa. E, geralmente quando eu pego algum material para estudar, quando eu estudo muito algum autor novo, tipo, descubro um cara desenhando lá, e aí eu vejo muito desenho dele, copio alguns, aí depois eu vou voltar pro meu, e aí é natural, eu acabo pegando algumas manias do cara e colocando no meu traço. Sim. Eu paro pra pensar assim, falo assim, o que eu preciso assimilar mesmo, o que não posso assimilar, pra não ficar copiando também e tal. Pô, comparando com um personagem meu, Larry Cat. Larry Cat teve alguns momentos, assim, teve uma evolução natural, claro, mas teve alguns momentos que eu parei, sentei e fiz, eu vou redesenhar essa parada. Tentando fazer algumas coisas, assim, né? Tipo, logo quando eu comecei a desenhar o Larry Cat, o design dele era muito mais, assim, junk. Ele era totalmente com a cara fudidona, assim, tal, de tô muito drogado, sabe? Ele não era nada bonitinho e na época que eu tava fazendo Na Bunda Nada, teve uma hora que conscientemente eu eu preciso ter um personagem bonitinho pra ser mais vendável se um dia eu quiser fazer boneco, caramba. Aí eu, beleza, vou fazer ele mais bonitinho. Aí eu redesenhei ele, deixei ele mais redondinho, aumentei o olho, não sei o que, essas coisas. Mas eu deixei ele muito gráfico. Recentemente, como eu fiquei muitos anos sem desenhar ele também, né? Quando eu voltei assim, eu vou fazer algumas coisas com o Larry Cat agora. Sentei e redesenhei de novo, porque eu tava achando que era ruim, assim, só. Você fica 2, 3 meses sem mexer com o personagem, quando você volta, você... eu fiquei assim, 2 anos. Então, imagina. Aí quando eu fui voltar, eu fiz, mas aí eu redesenhei o design dele mesmo, assim, de fazer, eu vou diminuir o tamanho do olho, vou descer aqui, não sei o que lá, pra ele ficar mais versátil. Eu achei que ele precisava o design antigo, eu achava ruim de fazer expressão nele, etc.
Mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco preso também. Assim, eu fiz um redesign, mas não foi um redesign, né? Tipo, eu mantive características dele, do tipo da linha da cabeça dele ligar direto, ficar redondinho, assim, junto com a orelha e tal, né? Uhum. Mudei um pouquinho recentemente, porque antes eu tinha necessidade de fazer os dois lados fecharem desse jeito. E eu resolvi que, tipo, eu posso, né? Dá pra dobrar a orelha dele e tal, não sei o que, até pra ficar mais expressivo. Mas eu não foi um redesign total. Eu acho que com as Zinzas foi a mesma coisa. Você de vez em quando fica fazendo um redesign. Se bem que eu não sei se você chegou a ter esses momentos de sentar e fazer, não, eu vou redesenhar. Porque eu tive isso com o Laricat, né? E de fazer várias opções. Eu fiz isso algumas vezes. Eu fiz isso algumas vezes sem ter noção nenhuma do que era redesign, do que eu tava buscando. Era só pra tentar deixar mais bonitinho. Aham. Isso, sei lá, 2012, 2013. Aí, mais recentemente, eu fiz isso pra tentar ter alguma noção de proporção. E aí eu sei, hoje, o tipo de proporção que eu quero. Por isso que a cabeça tá bem grandona, olhão bem grandão. Esse tipo de coisa eu fiz consciente, assim. E aí, o resto das coisas é do tipo de expressão que eu quero fazer. Tem uma que ela tá comemorando, assim, que ela fala sobre essa coisa de propaganda na internet, a galera que faz muita propaganda e tal. Faz mais propaganda do que produz. Sim, o que tá fazendo propaganda. Eu lembro da reclamação. Fiz várias tiras sobre isso, inclusive. Mas tem uma que eu faço a Zinza com as mãos pra cima, meio que comemorando. Nunca tinha feito ela daquele jeito. E eu te mostrei o desenho, tava eu, você, o Wesley, e aí você falou, ó, tem que distorcer mais esse tórax. E aí você vê, se eu pegar só aquele desenho da Zinza, comparar com qualquer outro desenho da Zinza, parece que são duas Zinzas diferentes, dois personagens diferentes. Eu distorci bastante ali. Mas é em favor da expressão que eu queria, da pose que eu queria. Sim. Então eu acho que muita coisa que acontece eu faço numa tira e na outra tira eu já não faço mais porque já não precisa de acordo com a expressão que eu tô querendo fazer dela. Mas esse negócio, de distorcer, isso é uma das coisas mais difíceis. De você... Porque normalmente você chega no character design e você faz assim, eu monto assim, a forma do corpo é assim, a forma da cabeça é assim, né, tal, e você meio que segue isso. É um nível bem mais avançado você conseguir pegar essa forma que você definiu pro corpo e distorcer ela, esticar ou apertar de acordo com o que a pose pede. Mas de uma maneira que você consiga distorcer e mesmo assim não fuja tanto, assim, né? Tipo, quer dizer, você vai distorcer pra caralho, mas ainda vai lembrar a pose original, assim, né? Isso, é manter, que distorcer é fácil, né? Você vira outro bagulho. Mas manter você tem que manter o volume original, com o volume, isso. Você tem que controlar, isso é foda, que nem eu comecei a fazer isso conscientemente, sei lá, faz um ano e pouquinho. Então acho que daqui uns 3, 4 anos eu vou estar melhor nisso, de distorcer, de controlar isso. E quando a gente faz em tira, porque quando você faz isso em animação, por exemplo, quem tá assistindo, ele vê o personagem esticando e voltando. Sim. Então ele tá vendo a transformação acontecendo. No quadrinho, você faz de uma tira para outra, você distorce, a pessoa não vê a coisa acontecendo de um quadrinho pro outro, de uma tirinha para outra, por exemplo. São dias diferentes, né? Aí quando você faz de um quadrinho pro outro na mesma tira, funciona melhor. Mas é um negócio que, sei lá, é o que eu tô falando, que uns 2, 3 anos eu já vou estar tendo mais noção de como fazer disso, assim. Eu também. E vai ser mais fácil pra mim, vou estar melhor. Você também, Cara, mas uma coisa assim, uma coisa que eu tenho... Às vezes, quando eu sentei e fiz quadrinho mesmo, assim, não tirinha, né? Eu digo um quadrinho maior, tem me dado muito mais, assim, na hora de desenhar mesmo lápis, assim, né? Me dá muito mais tesão desenhar um quadrinho, assim, hoje em dia, do que uma ilustração, né? Uma pin-up, uma coisa solo. Justamente porque o quadrinho tem essa mudança de história e a história pede poses e expressões e não sei o que diferentes, eu fico amarrado. Exagero, isso, né? Eu fico amarradão em ficar pegando o mesmo personagem e fazer ele fazendo mil coisas assim, né? Tipo, interpretando mesmo. Porque queira ou não queira, quando você faz uma ilustração, você não interpreta o personagem ali. Interpreta um pouquinho, tá com o cara meio de raiva, não sei o que, mas... você não tem como contar muita história. Tem gente que manja muito. Não, você conta história, mas é diferente. É diferente de você
criando, porque numa história do cara tá feliz aí tá brigando, sabe? Tipo, quando você tá num quadrinho, o negócio você não tem referência, né? Você interpreta o diálogo até, né? Tipo, que pose eu estaria fazendo, seguindo esse diálogo aqui, não sei o que e tal. Porque no quadrinho você faz um zigue-zague de emoção, né? Sim. Ele tá bravo, depois ele fica triste, depois ele fica muito feliz, depois ele fica eufórico. E você vai puxando isso o máximo que você pode. Tipo, ele tá triste, ele tá muito triste. Tá feliz, ele tá muito feliz. Numa ilustração, você vai fazer ele muito, muito feliz, mas mesmo assim você acha que podia estar mais feliz. E se você tivesse uma referência dele triste, você consegue ter esse contraste maior até. Eu acho que é isso que você sente mais tesão no quadrinho do que na ilustração, por exemplo. Porque, pô, pra mim, uma época que eu senti um salto, assim, em qualidade do meu desenho nesse ponto, né? Tipo de exagero de expressão, etc. E também de deformar, assim, as formas, né, do que a gente tava falando. A época que eu senti um pulo nisso aí foi quando eu desenhei o Êxodo. Porque foi meu primeiro trabalho grandão. Eu de fora eu senti também a evolução do seu trampo, assim. Aí durante o livro, assim, né, de eu pegar o negócio, de repente eu lembro de claramente chegar em alguns pontos, assim, de fazer, assim, de uma página, um quadro específico, de eu ficar lá falando, e eu senti que fiz, putz, foi nesse quadro aqui que eu descobri como é que faz, né? Só lembrando que o livro do Marçal está em campanha no Catarse, o catarse.me/zinza. Visitem o site dele também, vacilandia.com, e meu próprio site, marcialcorporation.com. Vejo você nos próximos vídeos. Brigadão, galera.